Então, mais uma vez, Andressa, Franciele, boa noite. Estamos dando início ao nosso terceiro, encontro virtual. Estamos aí na metade do caminho da disciplina. Deixa eu abrir aqui o... Ok. Então, meninas, tudo tranquilo. Peço desculpas pelo atraso, tá? É que como muitos professores estavam gravando encontro virtual ainda de ontem, E como nós tivemos aí o recesso, então alguns professores estavam gravando os encontros ainda para disponibilizar para os alunos que teriam encontro ontem, e isso acabou congestionando aqui as nossas cabines. E aí eu tive que esperar o professor sair, para poder ocupar a cabine que estava com outro professor. Então, deu uma atrasadinha, mas a gente compensa isso daí no final, tá? Vou fechar a imagem. Tá gravando. Então é isso, meninas. Só uma breve aí, abordagem sobre a nossa parada para a prática da aula 3, que é uma atividade objetiva, tá? Então vocês precisam responder lá as 5, as questões lá da atividade objetiva. Então, no gabarito, ele é sempre disponibilizado um dia útil após a data de encerramento da atividade, que vai encerrar na segunda-feira. Na terça-feira o gabarito está disponível. Então, se tiverem dúvidas, que eu falo isso porque alguns alunos, vocês acreditam que seja tranquilo, vocês já saibam, Mas alguns alunos, às vezes, vão assistir a gravação e aí, às vezes, ficam perguntando sobre a resposta da atividade. Professora, eu não entendi o que eu errei, por que eu errei, qual que eu errei. Então, aí, às vezes, a gente não pode direcionar já para uma resposta porque a atividade está correndo. Então, um dia útil após a encerramento da atividade é disponibilizado o gabarito, e aí, tendo dúvidas em relação ainda ao gabarito, aí pode me contactar. Então, de início sobre a atividade é isso. Vamos dar início, então, ao conteúdo da nossa disciplina, Então, como a gente viu na aula passada, a gente tem um mercado ali, chamado de renda variável. A gente viu o mercado lá de renda fixa, E aí a gente viu também no finalzinho da aula passada renda variável. E aí, nesse tipo de mercado, nesse ambiente, de renda variável, são ofertados assim títulos com um grau de risco maior, Então a gente viu na relação risco-retorno, por exemplo, que quanto mais risco, a probabilidade de, quanto mais risco você corre no investimento, você investe em títulos mais arriscados, quanto mais agressivo for a sua metodologia de investimento, você tem maiores chances, há uma probabilidade maior de você ter um retorno também maior, Então, como eu mencionei na aula passada sobre as ações, Você pode comprar uma ação na Bolsa de Valores hoje a R$18 e amanhã ela pode estar a R$20, Então, nisso, você imagine, você compra um lote de ações e você ganhar R$2 por cada ação de um dia para o outro. Então, isso acontece, há possibilidade disso acontecer, E várias pessoas acabam optando por correr esse risco, buscando, claro, uma alta rentabilidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa área, de renda variável. Especificamente, a gente vai falar de derivativos agora, nesse início da aula, tá? Então, o ato de investir, ele traz consigo uma aceitação natural de risco, independente do perfil do investidor, a conjuntura na qual o investimento ocorre, influencia diretamente ao grau, de risco. A complexidade cada vez maior do sistema financeiro, marcado por oscilações frequentes, trouxe a necessidade de se criarem mecanismos financeiros de proteção, os quais serão abordados no decorrer deste capítulo, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho de derivativos, a gente vai ver que é uma forma
Alguns usam, né, os derivativos como uma forma de especular, né, mesmo de ganhar dinheiro rapidamente, se alavancar no mercado financeiro, mas também é uma maneira, ele foi criado com o objetivo de proteção, e vocês vão entender melhor agora, tá? Então, os derivativos, né, o que são? Uma categoria, né, de ativos financeiros no qual o seu valor depende ou é derivado de outro ativo ou de um grupo de ativo. Então, quando você escutar esse termo derivativos, quer dizer o quê? Que é um título, né, é um ativo financeiro, é um título que deriva, tá, de ações, de commodities, de moedas, de taxa e índices de mercado, tá? Então, o derivativo em si é um contrato entre duas partes e este contrato e o seu preço vai depender do comportamento do ativo no qual ele se baseia. Os derivativos possuem utilidades, entre elas a proteção contra algum tipo de mercado específico. Então, a sintetização do comportamento de um ativo, né, dando assim a liquidez para operações com ele. Então, ele proporciona também a alavancagem de posições, entre outras aí. Então, mas como assim? Quase fica a dúvida dos alunos, né? Que eles sempre me perguntam, como assim, professor? Como assim proteger? Derivativo não é um tipo de negociação arriscada? Eu não entendo essa relação com proteção. Então, provavelmente vocês já leram esse termo em outras disciplinas, ou vocês já viram em algum momento, né? O hedge. Então, o hedge, ele é um instrumento que tem como objetivo proteger operações financeiras do risco da volatilidade de preços dos ativos. Então, ele pode ser feito através de operações no mercado de derivativos, né, opções e futuros, que a gente vai ver daqui a pouco, detalhado, tá? Então, ele ou assumindo uma posição em que o ativo tem um comportamento contrário ao do ativo, né, que você pretende proteger. Então, os derivativos, em geral, eles são negociados, né, sob forma de contratos, padronizado, né, isso é previamente especificado, assim, a quantidade, qualidade, prazo de liquidação, forma de cotação, né, o vencimento, essas coisas. E aí são negociados em mercados organizados, pode ser na B3, pode ser mercado balcão, né? Então, com o fim de proporcionar, né, aos agentes ali econômicos, né, aos interessados ali, oportunidades para a realização, né, de operações que viabilizem a transferência de risco das flutuações de preços de ativos e variáveis macroeconômicas. Então, por isso, aí que entra o hedge, né? Então, se uma empresa ela exporta, por exemplo, ela vai receber em dólar, ela tem que estar muito, né, ambientada com a cotação do dólar. Então, essa empresa ela tem interesse de se proteger, tá? Porque vai que o dólar tem uma queda. Se tiver uma queda, é ruim para essa empresa. Às vezes ela está ali fabricando, né, algum produto para exportar e ela contou com o dólar a R$ 4. E vamos supor que o dólar cai para 3,50, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui da Sadia para vocês, né? Daqui a pouco, aí vocês vão entender melhor, mas essas variações que eu estou falando, essas flutuações de mercado, favorecem esse tipo de negociação, né? Que muitas empresas visam se proteger. Então, muitos derivativos, né, são utilizados para a proteção então, de fluxo de pagamentos ou recebimentos de uma determinada empresa. Então, aí anula essa exposição da empresa a algum risco do mercado financeiro, tá? Então, caso uma empresa tenha dívidas em dólares, por exemplo, se for uma empresa que principalmente que importa, tá? Pode se utilizar de um swap, que eu vou comentar daqui a pouco também, anulando assim o risco de uma alta do dólar. Né? Um produtor, por exemplo, de soja, quando eu trabalhava na empresa que comentei com vocês, né, de adubos e tudo mais, a gente trabalhava muito com os produtores de soja, né? Então, o produtor de soja, ele pode, por exemplo, comprar uma opção de venda de soja a um valor específico, tirando o risco do preço da soja estar muito baixo quando for a hora de vendê-la. Porque às vezes há uma variação muito grande na saca da soja, tá? E então, por exemplo, o João, né? O João tem uma plantação lá de soja. Então, ele consegue colher lá 100 mil sacas, né? De soja. Então, vamos supor que hoje a saca custa R$ 40, tá? Aí o João tá
fez toda uma programação, todo o planejamento com essa saca custando R$ 40. Então, ele comprou adubo, ele comprou as sementes, ele, entendeu? Pagou funcionário para ajudar ele, né? Então, ele fez toda uma previsão, todo o planejamento, todo o orçamento em cima desse valor de R$ 40 a saca. O mercado está funcionando em cima desse valor hoje, R$ 40 a saca. Então, com esse valor, ele se planejou e viu que se ele vendesse essa saca, se ele, né, ele fazendo toda a simulação, ele produz ali, ele planta, ele colhe, e aí se ele vendesse essa saca hoje a R$ 40, ele teria um lucro X lá, né? Teria um bom lucro. Então, assim, no final do processo de produção, venda, ele pode ter uma renda bruta lá, vamos supor, de 4 milhões. Aí o que acontece? O João, né, chegou na época da colheita, né, que passado alguns meses, o preço da soja, vamos supor que despenque ali para R$ 25, né? Então ele vai perder dinheiro, porque ele tinha se planejado para R$ 40 a saca, e aí de repente na hora que ele foi colher, deu alguma crise, houve uma oscilação muito grande aí no mercado e não deu para ele vender a soja a R$ 40 mais, ele só conseguiu vender no máximo R$ 25. Então ele tem um prejuízo aí de uns R$ 500 mil. Então, esse mecanismo de proteção, ele vem a calhar agora, nesse instante. Ele surgiu por conta de todas essas oscilações que acontecem no mercado, que nem eu exemplifiquei aqui no caso do João. Então, hoje, o João ele pode fazer o quê? Ele pode emitir contratos de venda das suas sacas. Então, ele vê que ele vai provavelmente colher 100 mil sacas, né? Então, ele faz um contrato se comprometendo ali a vender 100 mil sacas meses depois ali na época da colheita dele, a R$ 40 cada uma. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de chegar na época dele colher, a saca realmente cair para R$ 25 e ele vai receber 40. Ele vai receber por 40, tá? Então, ele não vai ter prejuízo. Na verdade, ele, né, a negociação dele foi bem benéfica para ele, porque ele chegou, né? Ele conseguiu se proteger, então ele chegou ao objetivo dele, que era de proteção, tá? Mas se a saca subir para 60, por exemplo, né? Ele fez um contrato se comprometendo a vender a soja por 40, a saca de soja. Chegou a 60. Ok. Né, ele vai receber 40. Ele vai receber os 40. Ele deixou de ganhar 20, né, objetivando se proteger. Ele se protegeu ali, todos os custos dele foi pago direitinho, ele teve ainda um lucro, como ele calculou, porém ele deixou de ganhar mais 20, que ele poderia ganhar muito mais. Ou seja, não dá para prever, mas ele pelo menos se protegeu, tá? Então, aí uma outra parte ganhou. Aí é que tá. Né, essa relação, tem uma outra parte ali. Nesse momento, essa outra parte ganhou, porque essa outra parte comprou provavelmente a soja do João a 40, porque o João fez esse contrato de venda futura a 40, tá? E aí essa outra parte catou essa soja de 40 e tá provavelmente revendendo a 60, que é o preço que está no mercado. É assim que funciona, tá? Essas operações de hedge. Deu para ficar claro para vocês? Vocês conseguiram entender? Ai, que ótimo. Então, eu vou dar sequência aqui, tá, meninas? Então, a gente tem alguns tipos de negociações de derivativos, tá? Então, os tipos mais comuns, tá? São as negociações que ocorrem no mercado a termo, tá? As negociações que ocorrem no mercado de opções, as negociações que ocorrem no mercado futuro e os contratos de swaps, tá? Então, vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Além do que já está aqui também no slides. Então, só para poder aprofundar, né? E vocês entenderem a diferença um dos outros. Tem uns que são muito parecidos, né? O que vai mudar mesmo é só o ambiente de negociação. Mas o contrato a termo, tá? O que acontece no contrato a termo, aqui no mercado a termo? Os parâmetros, né? Os parâmetros do contrato são definidos entre as partes. Não exige fluxo de caixa inicial nem intermediário. Há risco de default. Esse default é não pagamento de entrega do bem. Então, há risco de calote, tá? Então, as partes fixam o preço do bem, né? Ou ativo financeiro.
e o que significa, né, um cenário favorável, alguém deixa de ganhar. Então, no mercado, o que quer dizer isso aqui? Que no mercado a termo, as negociações que ocorrem ali não são padronizadas, tá? Então, os parâmetros não tem, não tem como o mercado futuro, tá? O mercado futuro, ele é negociado na Bovespa, tá? Existe uma data de vencimento, existe um valor específico para cada contrato, é um valor fechado, tá? Então, no mercado a termo não existe. O mercado a termo é negociado, os contratos são negociados no balcão, pode ser negociado no balcão, tá? Então, é um mercado mais, vamos dizer assim, menos regulado, tá? Agora, quando a gente fala de mercado futuro, aí a gente está falando de um tipo de negociação padronizada, exige o fluxo de caixa ao longo do prazo do contrato, pagamento dos ajustes diários. Eu vou dar um exemplo bem bacana aqui da Sadia para vocês entenderem melhor. Então, a garantia da liquidação pela contraparte central, as partes fixam o preço do bem do ativo financeiro, que significa que em cenário favorável alguém deixa de ganhar. Então, aqui o risco, isso que eu quero mostrar para vocês. O risco aqui, ó, é menor. Aqui, o risco é maior. Justamente por não ter essa padronização e por ter esse risco de calote aqui, ó, de default, tá? Então, é essa a diferença que eu quero que vocês fixem do mercado a termo e do mercado futuro até então. Tá ok, meninas? Tranquilo? Então, no mercado de opções, há desembolso inicial, um prêmio, tá? É um pagamento de prêmio, mas não exige fluxo de caixa intermediário, tá? A garantia de liquidação pela contraparte central também. Se o mercado for favorável, o tomador não exerce o seu direito, como o mercado diz, e a opção vira pó, aproveitando o momento, tá? Então, no mercado já de opção, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Se uma ação ela é cotada a R$ 100 no dia 10, tá? E o investidor João, ele vai exercer, ele tem interesse de exercer uma opção de compra de 110 por 110 para o dia 30, tipo assim, ele está acompanhando ali a ação, ele tem muito interesse em comprar essa ação, tá? Mas às vezes ele não tem o dinheiro todo, ele não tem os R$ 100 para comprar aquela ação ali e falar assim, hoje, no dia 10, ele quer comprar essa ação. Então, o que ele faz? Ele exerce uma opção de compra, porque ele sabe que lá para o dia 30 ele vai ter um dinheiro que ele possa comprar essa ação. Então, ele exerce essa opção de comprar R$ 110. Se você a ação valorizar, né, mais do que R$ 110, eu ganho dinheiro porque eu posso vendê-la novamente. Então, ele faz essa opção de compra por R$ 110. Porque a Maria pediu esse valor, R$ 110, certo? Então, ele vai desembolsar para a Maria, que é a vendedora da ação, R$ 10. Ele vai pagar um prêmio, tá? Entre aspas, assim, um prêmio para Maria de R$ 10, tá? Para garantir, é como se fosse uma reserva, tá? Um sinal para garantir, né, essa opção de compra no dia 30 dessa ação, tá? Então, no dia 30, a ação vale R$ 150. Então, o que o João vai fazer? O João garantiu a ação dessas ações da Maria, de uma empresa lá que a Maria está vendendo, a 110. O João, logicamente, ele vai comprar essas ações a R$ 110, porque as ações estão valendo 150. Olha que beleza, né? Então, o João, ele já pagou R$ 10 para a Maria, o prêmio, tá? Na época que a ação valia 100. Então, aí ele vai comprar essas ações por R$ 110, certo? E depois vai vender por 150. Nessa jogada, o João lucrou aí R$ 30. Por que 30, professora? Porque lembra que ele tinha pago R$ 10 para Maria anteriormente como prêmio, tá? Pela opção, para ele garantir, é um sinal, sabe? É um sinal, uma reserva. Para Maria garantir as ações para ele a R$ 110 no dia 30. A Maria fez isso, garantiu as ações para ele a R$ 110. Como as ações estavam 150 no dia 30, o João falou assim, agora eu compro essas ações a R$ 110, porque está valendo 150, muito mais vantagem para mim. Foi o que ele fez. Então, aí, ele vende essas ações por 150 agora, sendo que ele pagou 100, certo? Para a Maria, né? A Maria agora, não, a Maria, ela recebeu 100,
R$ 10, depois recebeu mais 110 do João. Ficou com 120 pelas ações dela. Se ela não tivesse feito essa jogada, ela poderia ter vendido no dia 30 por 150, mas a Maria também não sabia como ia se comportar no mercado. Tá vendo, pessoal? É uma questão assim, de apostar. Um aposta em um cenário e outro aposta em outro cenário contrário. Sempre tem essa negociação das partes. Uma vai apostar no cenário contrário da outra. E aí, nesse caso, o João apostou no cenário e a Maria apostou em outro. E aí, infelizmente, tem uma parte que sai perdendo, né, em relação à outra. É assim que funciona. Esse é o mercado de opções. Mas vamos supor que fosse um cenário diferente para o João. Em vez da ação valorizar para 150, a ação cai para R$ 90. Então, chega no dia 30, o João vê o seguinte: eu não vou pagar R$ 110 em uma ação que está valendo 90, de forma alguma. E aí que o mercado de opções tem esse diferencial, né? Ele não é obrigado, tá? Ele não é obrigado a exercer, ó. Ele não é obrigado a exercer o seu direito. Então, ali ele pode virar e falar assim, não quero mais, porque não compensa para mim pagar R$ 110 numa ação que vale 90. Se ele for no mercado à vista naquele momento, no dia 30, ele compra 90 essa ação. Tá? Então, o que ele faz? Ele deixa de exercer. Mas e aí, professora, como que fica? Ele deu cano na Maria? Não, a Maria estava ciente que era um contrato de opção e que ele poderia desistir. Mas a Maria saiu com um prêmio de R$ 10, tá bom? A Maria está com as ações dela, continua com as ações dela, só que nesse caso valendo R$ 90, então ela vai ofertar essas ações aí no mercado, tá? E ainda recebeu um prêmio de R$ 10. Tá? Pela reserva ali, entre aspas, né? Pela reserva, pelo sinal do João que foi dado no dia 10. Entendido, meninas, até aqui? Que ótimo. Então, tá bom. Aí, dando sequência, no último tipo, que é swap, os parâmetros do contrato são definidos entre as partes, não exige fluxo de caixa inicial, nem intermediário, e após o término do contrato, a liquidação é feita pela diferença financeira. As partes não fixam os preços e apenas trocam seus riscos. Na verdade, o swap é o mais, eu considero como o mais simples de todos aqui. Você tem um contrato, você está correndo com um contrato, tá? E que seja um contrato ali que você está atrelado a uma taxa, a um indicador, seja o indicador DI, né? Que é muito comum. E aí você está vendo que esse contrato vai vencer daqui a 3 anos ainda e tudo mais, mas aí você vê que o DI não está sendo muito vantajoso para você, você tem algumas dívidas no exterior e o dólar está só elevando e tudo mais, e você quer alterar, tá? Você quer alterar, você quer trocar de posição. Isso que significa trocar de posição, trocar de indicador, tá? E você quer trocar por um cambial, por exemplo. Como você está vendo que está tendo uma elevação do dólar, você pode começar a ter prejuízo em relação a isso, você quer trocar. Então, você troca de posição. É uma alteração, é um ajuste que você faz no seu contrato. Então, chama swaps, tá? Quando você fala de câmbio, é swap cambial. Então, é nesse sentido. Há contratos que permitem swaps. Tá? Então, quando permite swaps, é claro, você pode trocar. Tem um custo para isso? Tem uma despesa financeira. O banco provavelmente vai fazer a troca cobrando alguma coisa, tá? Algum valor. Mas é assim que funciona o swap. Eu vou falar um pouquinho, né, do caso Sadia, que é um caso assim que nós, para a área de gestão financeira, né, para a gente que atua na área, é um caso negativo, né, assim, catastrófico da nossa área, assim, é um péssimo exemplo, né, de como não se fazer uma gestão, né, um bom exemplo de como não se fazer uma gestão financeira, é um péssimo exemplo, na verdade, de gestão financeira também, né, que foi o que aconteceu em 2008, né, com a crise do subprime. A Sadia, a Sadia, para contar um pouquinho da história para vocês, né, entenderem todo o contexto, a Sadia havia muitos anos décadas, né, de história aí, né, na área de alimentos, né. Então, a Sadia estava indo muito bem naquele ano ali de 2008, sempre com uma alta lucratividade, uma empresa aparentemente sólida, né. E aí, a Sadia, de uns anos anteriores, né, a 2008, ela estava fazendo algo que não é recomendado,
né? Não é recomendado em qualquer tipo de gestão que a gente fala, né? A gente está falando só de gestão financeira, mas de estratégica mesmo. Não é recomendado que se destine, que se foque, né, no lucro financeiro, tá? O que quer dizer isso? Lucro financeiro. Como assim, professor? Não é para focar no lucro financeiro? Qual que era né, o foco da Sadia? Não era vender frango, salsicha, alimentos, né? Então a Sadia tinha que buscar investir na sua produção e ela deveria buscar um alto lucro operacional. E a Sadia, uns anos antes, estava revertendo isso para o mercado financeiro. Ela estava deixando de investir, tá, na sua produção, deixando de buscar um grande percentual de lucro operacional e está passando a trabalhar muito focada no mercado financeiro. Tá? Então, é nesse sentido. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, geralmente as grandes empresas aí que acabam trabalhando com, né, acabam trabalhando com vários investimentos no mercado financeiro, em média, né, 18% do lucro dessas empresas, elas originam do mercado financeiro, 18%. O restante é para ser lucro operacional, ou seja, da produtividade da empresa, do motivo da existência dela, né? E no caso da Sadia, naquela época, 43% do lucro dela estava originando do mercado financeiro, do lucro financeiro. Ou seja, era baixo o lucro operacional dela, né? Então, nessa época, o que a Sadia estava fazendo? Ela estava emitindo ordens de venda de câmbio, tá? De dólar. Como ela exportava, então ela recebia muito seus pagamentos em dólar, que gerava contratos de dólar. E aí ela emitia vários contratos, né, de dólar. E ela começou a emitir esses contratos apostando na queda do dólar. Ela apostava na queda do dólar, né? O dólar realmente vinha caindo, né? Não estava oscilando tanto também, né? Então havia uma tendência ali mesmo, né? Vários analistas diziam que agora, né, que naquela época o Brasil ia, né, produzir mais, ia ter muito investimento, que ia entrar muito dólar no país e tudo mais. Então tinha essa expectativa mesmo do dólar cair, né, reduzir o valor. Então a Sadia apostava nessa queda. Então o dólar na época estava em torno de 1,50, 1,60. Então a Sadia apostava que o dólar ia cair. Quando o dólar caía, para ela era bom, tá? Porque ela vendia os contratos dela a 1,50, 1,60. E aí, se o dólar caísse para 1,40, o que ela lucrava? 10 centavos por dólar, né? Contratado ali, certo? Então, isso a gente está falando de milhões, né? A gente está falando de milhões de dólares aqui negociados. O que aconteceu, né? A casa caiu para a Sadia, porque quando deu ali a crise do subprime ali em 2008, né? O que aconteceu? Em poucas semanas, o dólar subiu drasticamente, tá? Em questão de semanas, ele saiu de 1,50 para 2,30, tá, meninas? Então, isso foi um prejuízo enorme para a Sadia. Por quê? Principalmente por isso daqui, ó. A Sadia tinha feito isso daqui, ó. Esse tipo aqui de contrato, tá? E aí acontecia. Como ela fez padronizadinho, bonitinho, na época na BMF Bovespa, que hoje é B3, a Bovespa exigia que os signatários, né, de contratos em aberto, então a gente tinha muito contrato em aberto naquela época, né, aqueles que ainda não são liquidados, né, depositem todo dia garantias equivalentes à fração do contrato, tá? Então, e por isso que tem isso daqui, ó, garantia de liquidação pela contraparte central, tá? Porque a BMF, a B3 exige isso, tá? Então, o procedimento é para evitar, né, problemas, inadimplência, né, para dar realmente garantia para a negociação. Então, na prática, isso significou o quê? Cada vez que o dólar aumentava, se ele saía de 1,50 para 1,60, tá? O que a Sadia tem que fazer? Depositar 10 centavos lá na BMF Bovespa, tá? Isso é ajuste diário, isso é exigir fluxo de caixa. Então, se de um dia para outro aumentou 1,60 dólar, a cada dólar que ela
colocou ali no contrato, ela tinha que depositar 10 centavos para cada dólar. E aí, pense, saindo de 1,50 para 2,30 em poucas semanas, a Sadia ficou sem dinheiro, ficou sem fluxo de caixa. Para vocês terem ideia, foram 2,5 bilhões aproximadamente de prejuízo para a Sadia em poucos meses, tá? Com essa jogada. Tá entendido, meninas? Acho que com esse exemplo, né, fica tranquilo para vocês entenderem o porquê, né? Por que uma empresa ela faz por que é sugerido que as empresas trabalhem com contrato futuro, trabalhem com hedge, por exemplo, né? Para se proteger. O que a Sadia fazia aqui era especulação. Ela não trabalhava só com o pouco de negociações que ela tinha no exterior. Ela utilizava boa parte do seu lucro operacional para reverter isso no mercado financeiro. Isso não é recomendado, tá? Por exemplo, se você tem uma indústria, você tem uma gráfica, né? Uma gráfica de grande porte, você precisa exportar papel frequentemente, né? Porque muito dos papéis que nós temos, assim, que é utilizado para produzir, seja qualquer tipo de material que existe, né? Essa matéria-prima, papel, insumo, vem do exterior, certo? Então, vamos supor que você pega e calcula todos os seus custos ali e você vê que você precisa exportar X, né? X quantidade de rolos de papel, e aí você vai pagar isso em dólar, certo? E você vai negociar, às vezes, com o fornecedor, você negocia hoje, encomenda, faz essa encomenda para a empresa que vai exportar esse papel para você, certo? E aí ele te fala para você, fala assim, olha, então esse papel que você me encomendou vai dar 100 mil dólares, tá? 100 mil. Hoje você fecha isso com o seu fornecedor de insumos, 100 mil dólares. Aí você vê quanto que está a cotação do dólar hoje e vê quanto que vai dar isso daí em reais, certo? E aí, se o fornecedor demorar 30 dias para te entregar, até que a gente entregue, chega de navio e tal, esses rolos de papel, e aí vamos supor que o dólar aumenta aí 20%, tá? Sua dívida não vai ser mais de 100 mil dólares, ou vai ser de 100 mil dólares, mas ela já não vai ser calculada com base na cotação de hoje, tá? Então, por isso que algumas empresas fazem esse tipo de transação. Elas já fazem o contrato, então, eu já negociei com o meu fornecedor, que é 100 mil dólares, né, o papel lá, então eu vou lá na BMF Bovespa, vou fazer um contrato de derivativos e vou travar a cotação do dólar a R$ 4, porque aqui eu calculei todos os meus custos, aqui eu fiz todo o meu planejamento financeiro, então trava R$ 4 que eu consigo pagar meu fornecedor daqui 30 dias. Tá entendido? Então essa é a ideia do hedge, tá? Então daí a gente vai para a gente fechou aqui, né? Os tipos de derivativos, a diferença entre eles, né? Por que né, alguns contratos de derivativos servem como proteção para a empresa, por que ele existe, né? Ele existe para isso, o foco dos derivativos é de proteção para o produtor rural, para empresas que exportam, para empresas que importam, tá? Então é nesse sentido. Mas, né, algumas pessoas, algumas empresas utilizam também para se alavancar financeiramente, para especular. Tá? Então, não é ilegal, né? Mas é interessante que se tenha um certo cuidado e avalie muito bem os riscos. No caso da Sadia, por exemplo, tinham pessoas altamente capacitadas ali, tá? Gestores, analistas ali que apostavam na queda do dólar, tá? E infelizmente o mercado virou, né? Deu aquilo tudo, né? Não foi por isso que deu que a surpresa, né? Com tudo aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, não foi só a Sadia que teve prejuízos, né? É um caso histórico, mas não foi só a Sadia, teve, acho que, se eu não me engano, não me lembro mais a empresa, mas teve uma outra empresa grande também que sofreu com a crise, né? Mas tinham pessoas capacitadas que eram capazes de avaliar o risco, porém elas foram pegas muito de surpresa, assim, né? E acabou que não deu tempo de reverter, certo?
Então, no processo de avaliar empresas, tá? Ele tem se alterado com o decorrer do tempo, justamente com todas essas contingências que ocorrem, né? Essas surpresas que ocorrem aí no mercado. Então, em virtude da dinâmica das transformações do mercado, do acirramento, né, da concorrência, da tecnologia, tá? E que desafia as empresas a inovarem seus modelos de negócios. Então, saiba que várias metodologias de avaliação foram concebidas e novas vêm a surgir, provavelmente vão surgir. Então, eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos de avaliação, né? Então, vocês provavelmente já tiveram contato aí, né? Se não foi na disciplina de administração financeira, alguma que vocês tenham visto em alguma introdução em contabilidade, né? Que a gente tem uma forma de avaliar, por exemplo, o patrimônio e os ativos de uma empresa, como pelo balanço patrimonial, né? Pela DRE ali. Então, a gente faz algumas avaliações nesse sentido, de avaliar principalmente o patrimônio, quando a gente fala de balanço patrimonial, né? Para verificar qual que é o patrimônio líquido dessa empresa, né? Então, você tem uma ferramenta, um instrumento que é o balanço patrimonial. A gente também viu na aula passada, quando a gente calculou lá o VPL e tudo mais, né? A gente viu o fluxo de caixa descontado, quer saber o quanto, né, que eu for receber no decorrer dos anos, se eu vou receber, eu vou ter um faturamento de 10 mil reais no primeiro ano, 20 mil reais no segundo ano, 30 mil no terceiro ano. Se eu trazer isso para o valor hoje, atual, que é o chamado de fluxo de caixa descontado, quanto que isso vai me valer, de fato, né? E aí a gente tem a avaliação econômica, que é essa que eu quero entrar agora, tá? Que a gente vai ver agora mais em detalhes. Que a avaliação econômica, a gente utiliza algumas ferramentas, tá? Que são payback, a TIR e o índice de lucratividade. Então, para poder exemplificar melhor para vocês, eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela do Excel para vocês, tá? E vou compartilhar também na HP, tá? Só um instantinho. Ah, desse tá sim. Eu tirei porque eu fico aqui clicando um monte de coisa, mexendo aqui nas teclas, aí eu tirei o som, tá? Porque eu tava compartilhando a tela. Então tá aqui. Aqui eu tenho uma simulação, meninas, de um investimento inicial em uma empresa com a taxa mínima de atratividade de 12%. Lembra que a gente viu algo parecido na aula passada, tá? Então, né, vamos supor ali que eu queira abrir uma empresa, esse investimento vai ser 250 mil reais, eu calculei e vi que a taxa que é interessante para mim, a taxa incluindo, lembra, o custo de oportunidade, inflação e tudo mais, eu defini como 12%. Aí eu tenho alguns fluxos, né, previstos para o decorrer de 5 períodos, vamos supor aqui que sejam 5 anos, que são 60 mil, 90 mil, 100 mil e assim por diante, como vocês estão vendo aqui nessa planilha, tá? O que acontece? Para eu encontrar aqueles indicadores que eu falei para vocês, né? VPL, TIR, índice de lucratividade, payback, tá? Eu vou precisar, eu vou precisar fazer alguns cálculos aqui, né? Se a gente for fazer no Excel, a gente vai precisar de destrinchar isso, né? Para o cálculo do VP, e depois a gente vai encontrar o VPL, né, e as outras taxas, tá? E se a gente for fazer no HP, a gente consegue alguns atalhos, tá? Mas eu vou mostrar primeiramente aqui rapidinho como que é no Excel, para vocês entenderem por que da necessidade, né, de destrinchar isso em valor presente, depois descobrir, né, o saldo acumulado ali, para a gente poder encontrar todos esses indicadores. Então,
Vamos supor que vocês têm essas informações aqui que estão em cinza aqui inicialmente, né? O investimento inicial, a taxa mínima de atratividade e os fluxos, né? Esses aqui, conforme eu já mencionei. Para você calcular, né, todos esses indicadores, a gente precisa, primeiro de tudo, descobrir o valor presente de cada fluxo em cada período. Como que eu faço isso? Tá? Então, eu vou fazer um lançamento aqui do investimento inicial, ele aparece negativo, por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês, quando a gente está fazendo um investimento, é um sacrifício financeiro, né? Um investimento inicial, então ele vai aparecer no período sempre zero e vai aparecer negativo aqui, tá? Aí, quando eu quero calcular o valor presente do primeiro período, eu quero saber o quanto aqueles meus 60 mil ali iniciais do primeiro período, eles vão valer se eu trouxer ele para hoje, para o período zero. O que eu preciso fazer? Eu preciso chamar aquela fórmula lá do VP, tá? Aí eu vou incluir aqui a taxa aqui, ó, tá? De mínima de atratividade. Vou incluir o período, que é período 1, e vou incluir o valor que já está ali na célula de 60 mil reais, certo? Então, eu tenho aqui esse valor de fluxo aqui, né, para o período 1, se eu trouxer ele a zero. Então, ele não é mais 60 mil. Descontando a taxa mínima de atratividade, ele é 53 mil. E aí eu faço isso da mesma forma, eu vou inserir o período, aqui nesse caso é o período 2, vou inserir a taxa mínima de atratividade que fica congelada aqui a 12, e vou descobrindo o valor presente de cada período, de cada fluxo, certo? E aí, depois disso, eu encontrei todo o valor presente desses fluxos, tá? Eu faço a soma, eu quero saber quanto, afinal de contas, né, vai dar esse valor. Eu faço a soma desses valores aqui. Então, eu tenho a soma dos VPs do período 1 ao período 5, tá? Então, o valor total deles é 334.495. Fiz a soma aqui, fiz essa anotação que eu preciso dela para daqui a pouco, tá? E aí, para eu poder calcular, por exemplo, o payback, eu preciso fazer esse tipo de cálculo aqui. Eu preciso verificar quando esse investimento vai ser pago. Então, para eu verificar isso, porque o payback é isso, eu preciso saber quando o meu investimento vai ser pago. Quando ele vai me dar retorno? Quando? Em tempo. Vai me responder em tempo isso. Então, no período zero, né, eu estou ali em débito comigo mesmo, 250 mil porque eu investi. No período 1, tá? Eu já tive um fluxo de 53.571. Então, menos os meus 250 mil ali que eu fiz de investimento, eu tenho 196 mil ali ainda, né, de saldo acumulado, que eu ainda não paguei meu investimento, por isso que ele está negativo. Aí, dos 196 menos os 71, eu já reduzo o meu saldo ali negativo para 124, tá? E depois eu reduzo esse saldo, né, de 71.178, que é do período 3, tá? Eu reduzo do 124, que era o meu saldo anterior, do período 2, eu fico com um saldo negativo menor, caiu para 53 mil. Aqui eu percebo o seguinte, aqui eu percebo que eu começo a pagar o meu investimento, tá? No ano 3 eu começo a pagar meu investimento. Vocês viram lá o professor Giovanni, né? Acho que na de análise das demonstrações financeiras ele também deu um pouquinho sobre esses indicadores, né? Então aqui eu começo a pagar meu investimento. Aí o que acontece aqui? No ano 3 eu vejo que eu já não estou devendo tanto, né? E aí eu tive, para eu encontrar o restante, eu falei assim, eu sei que no ano 3 eu começo a pagar meu investimento, mas eu não sei dizer ainda se é no ano 3 redondo, se é no ano 3 em um mês, no ano 3, 2 meses, no ano 3 e 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, né? Então eu preciso encontrar esse tempo de retorno mais em detalhes, certo? Então, como que eu faço isso? Eu divido o meu último saldo que eu tenho, tá? Meu último saldo devedor que eu tenho, meu último saldo negativo, já sei que ele é no ano 3, tá? E divido ele pelo meu último saldo também, do valor presente ali que eu tenho após o saldo negativo, que é o 69.906, que é do período 4, é do período posterior.
Eu encontro aqui um indicador de 3,77. O 3 a gente já sabia que era no ano 3, mas esse ponto 77 quer dizer 3 anos, 77% desse ano, né? Ele não me diz ainda quantos meses são. Para eu fazer isso, eu só ia fazer uma regra de 3, né? Onde um ano é igual a 12 meses. Então, 0,77 de um ano é o quê? Quantos meses isso vai dar? Eu fazendo essa regrinha de 3, eu encontro aqui 9,24, tá? 9,24 meses. Então, a gente pode arredondar aqui para 3 anos e 9 meses. Aqui eu encontrei o meu payback, certo? Aí, voltando para o fluxo, voltando para o VPL, até então eu tinha encontrado a soma dos valores presentes. Eu fiz toda a soma aqui. Porém, eu ainda não sei o quanto que é meu VPL. Para eu saber o meu VPL, eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir o meu valor total do valor presente, tá? Pelo o investimento inicial. Então, aqui eu tenho o meu VPL, 84.495, tá? Então, esse daqui é o meu VPL. Então, até o momento, eu só estou encontrando indicadores viáveis, né? Eu encontrei a soma dos valores aqui presentes, um valor acima do valor investido, então é viável. Eu encontrei um valor presente do projeto acima também um valor positivo, né? Eu encontrei um valor positivo, não é um valor negativo, como eu dei no exemplo da aula passada. Então, o projeto ainda é viável. E aí, eu vou encontrar a TIR ainda, né? Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço o cálculo da TIR no Excel, tá? No Excel, eu vou chamar a função TIR, tá? E vou selecionar todos esses valores do fluxo de caixa, todos esses valores aqui, do período 1 ao período 5, tá? E aí já me dá a TIR diretamente, 23,45. É viável, mas é viável por quê, professora? Ainda não entendi. Porque ele deu acima da taxa mínima de atratividade. E aí fica fácil de encontrar o meu índice de lucratividade, que nada mais é do que o valor que eu tenho de todas as somas dos valores presentes, né, dividido pelo investimento inicial. Então, aí aqui eu tenho um valor de índice acima de 1, estando acima de 1, é um bom sinal, né? É sinal de que esse projeto é viável. Então, todos os indicadores aqui foram viáveis. Professora, mas por que o payback é viável? Como que eu analiso isso? Se ele deu um retorno antes dos períodos aqui expostos, né, antes de 5 anos, ele é viável, porque aqui o nosso período de análise são 5, né? Nossa linha, nossa régua são de 5 períodos. Se ele deu um retorno antes desses 5, então ele também é viável. Até aqui, então, na análise, vocês entenderam, meninas? Que agora eu vou ensinar, sim, vocês a fazerem a TIR na calculadora, tá bom? O cálculo do valor presente também na calculadora. Ok? Tudo tranquilo? Entenderam por que é viável? Então, tá bom. Então, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer aqui com vocês aqui, na HP, que é o mais importante, né? Para vocês fazerem na prova. Só um pouquinho. Deixa eu tentar aplicar aqui os dados. Para eu poder... Eu vou fazer com 60 mil aqui sempre com vocês. 60 mil, deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar o fluxo que eu não anotei. 60 mil, 90 mil, 100 mil, 110 mil, 120 mil. A gente vai precisar desses fluxos para calcular. Tanto o VP, o VPL, a TI, a gente precisa desses fluxos para calcular. O investimento inicial que a gente precisa, os fluxos, tá? E a taxa mínima de atratividade. São essas informações que a gente precisa para calcular, tá? Então, taxa mínima de atratividade 12% e 250 mil investimento inicial. Estou anotando aqui para poder tirar da tela e compartilhar a tela para vocês da HP. Então, vamos lá. Para a gente calcular o valor presente, eu vou calcular o valor presente só naquele fluxo, no primeiro fluxo lá de 60 mil, tá? Para vocês verem se batem ou não. Vou calcular só o primeiro para vocês verem como que é o valor presente. Professora, como que é que calcula valor presente, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês. A gente vai fazer daquele primeiro ano, 60 mil, tá?
FV, 1N, porque eu tô falando de um período só, tá? 10 I. Como eu tô querendo trazer valor presente, né? Eu clico no PV. Lá na primeira vez, eu joguei os 60 mil no FV, que é valor futuro, certo? É um fluxo que vai ocorrer daqui a um ano, ou daqui a um período. Então, eu quero trazer ele para valor presente. Então, ele aqui, deixa eu ver se está conferindo. Só um momento. Vou ver se está conferindo com o que está aqui na planilha do Excel, tá? Deu uma diferencinha aqui, deixa eu fazer aqui de novo. 60 mil FV, um período. Ah, desculpa, é 12I, né, meninas? 12I, que é a taxa. PV. Isso mesmo, 53.571,43. Deu negativo que eu esqueci de colocar o CHS no início, tá? Tá entendido aqui? O que eu faço de novo? Esse é para encontrar o valor presente do primeiro fluxo aqui, ó. Se quiser, eu faço mais um. Não tem problema. Tá vendo que tá batendo aqui? Certinho? Isso é valor presente. Se vocês tivessem que encontrar o valor presente de cada fluxo, porque para vocês encontrarem o payback, vocês precisam fazer isso, tá? Encontrar o valor presente de cada fluxo, certo? Então, vamos lá. Na HP, valor presente é assim, dessa maneira que você vai fazer. Lembrando que sempre essa tecla aqui, ó, ela tá para pedir sempre valor futuro. Essa tecla aqui, ela vai pedir valor presente. Essa tecla aqui vai pedir a taxa. Você vai registrar, memorizar a taxa. Essa tecla aqui você vai registrar o tempo. São as teclas que a gente mais usa, são essas aqui, tá? Então, a gente limpa o registro aqui. E aí, para a gente calcular o VPL, é fazer daquela mesma maneira que a gente fez na aula passada, tá? Então, vocês vão registrar lá. Vamos fazer aqui de novo, tá bom? Para ficar CHS, G, CF0, porque é o primeiro fluxo, tá? É um tempo zero, então eu deixei negativo, porque como é um investimento inicial, a gente tem que colocar negativo. Aí a gente vai e lança a taxa, tá? A taxa não, desculpa, o primeiro fluxo, G, CFJ do primeiro ano, depois a gente lança 90 mil, G, CFJ do segundo, 100 mil, G, CFJ do terceiro, 110 mil, G, CFJ do quarto, 120 mil, G, CFJ do quinto, tá? E aí a gente vai lançar a taxa, registrar a taxa 12 e aí a teclinha aqui, que foi isso que eu errei também muito na aula passada, que eu não me tocava, a gente tem que puxar o NPV. Então, para a gente puxar esse NPV aqui, que é valor presente, eu preciso acionar o laranja, né? Então, tá vendo? Aqui, ele já te dá aquele valor presente, ela já dá um atalho aqui, ó. Já joga aqui o valor do valor presente aqui, tá bom? Do valor presente líquido do projeto, tá aqui. Ok? Então, vamos lá para a TIR. A TIR, meninas, a gente vai usar as mesmas informações, tá? Só que a única coisa que vai fazer diferença é aqui, ó. Na hora de a gente acionar o Fzinho NPV, a gente vai acionar o Fzinho IR, tá? É isso aqui que a gente vai fazer. Então, a gente vai acionar, a gente não vai chamar o valor presente, a gente vai chamar a taxa. E a taxa tá aqui, ó, no IRR, certo? Então, a gente vai fazer da mesma forma. 250 mil CHS G, CF0, que é o período inicial, período zero, 60 mil G, CFJ, 90 mil G, CFJ, 100 mil G, CFJ, 110 mil G, CFJ
E por último, 120 mil GCFJ. Aí a gente vai registrar a taxa 12I. E agora a gente aciona a taxa, né? Então, para a gente acionar a taxa, ou a taxa de retorno, a gente aciona a teclinha F e RR, 23,45, tá? Aleluia, aleluia. Deu tudo certo, ó. Então é isso. Entenderam, meninos? Ou quer que eu faça de novo? Lembre-se, o caminho é o mesmo para se calcular o VPL, só que na hora de você dar o comando final, em vez de você acionar a tecla NPV, você vai acionar o IRR. Então, se você já adquirir a habilidade, você já pode, na hora que você calculou o VPL, você só limpa o registro aqui, ó, CLX, e já puxa a teclinha F e o IRR já vai ficar registrado, tá bom? Muda só o finalzinho, a última tecla. Supimpa, né, meninas? Então, eu vou descompartilhar aqui a tela e vou acionar de novo. Meninas, hoje eu nem vou fazer a pesquisa, sabe por quê? Porque, né, convenhamos, fazer pesquisa com duas alunas, não tem nada de anônimo, né? Então, aí eu já fui orientada até não fazer mais a pesquisa, porque não há necessidade. Então, respondendo então a nossa... Quem sabe, né? Não sei ainda, né? Vai que a aula de hoje já não foi tão produtiva assim, vai que tem outra avaliação. Mas tá tudo certo, meninos? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Então tá bom. Então por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou à disposição pelo Fale, pelo fórum, para o que vocês precisarem de dúvidas relacionadas ao conteúdo, tá bom? Um abração para vocês. Até semana que vem.